Se você quer ser aprovado de primeira na prova teórica do Detran, com certeza esse resumo vai fazer a diferença na sua aprovação. Aqui você vai encontrar todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal durante a semana. Questões de simulado, questões oficiais da prova, válido para todo o território nacional. Então já se inscreve, deixa o teu joinha e vem pro vídeo. A figura abaixo representa um acesso de via de trânsito rápido, lembra? 80 km por hora, onde é proibido o trânsito de bicicletas e motocicletas. Então, aqui ele quer a placa de proibição. Lembrando que a placa de proibição é aquela plaquinha que tem um cortezinho. Bicicletas e motocicletas. Bicicleta representado por uma placa e motocicletas, motonetas e ciclomotores por outra. Começando por essa dica aqui, com certeza você já teria acertado a questão. Por quê? Percebam que a R34, ela não dá proibição, ela não tem um corte. Então, vocês já podem descartar a R34 e também descartar as alternativas que têm a presença dela, que neste caso seria a letra D de dado. Então, temos a R12 e a R37. A R12 tem o desenho de uma bicicleta, que é o que ele está pedindo. E a R37 tem o desenho de uma moto, de uma motocicleta, que é a segunda plaquinha que ele está pedindo. Concorda comigo? Então, assim, se são duas placas diferentes, vocês podem descartar também a letra A, que fala apenas na R37. A R37 é de motocicletas. E podem descartar a letra C, porque tem apenas a R12. E a R12 é de bicicletas. Então, vejam que apenas com essas dicas, nós já teríamos encontrado a resposta correta, que é a letra B de bola. Devem constar as placas R12, que é de bicicleta, e a R37, que é a proibição de motocicleta. Então, R12, proibição do trânsito de bicicletas, e a R37, proibido o trânsito de motocicletas. Para fazer uma conversão à esquerda, no período noturno, em uma via urbana de pista simples, com duplo sentido de circulação, o condutor deve. Vamos imaginar o cenário aqui. Então, nós temos aqui um cruzamento. E este condutor, ele vai fazer uma conversão para a esquerda. Aqui é a esquerda e aqui é a direita. Essa via, ela tem duplo sentido de circulação. Então, aqui tem a faixinha central, essa pista está indo e essa pista está vindo. E ele quer saber qual vai ser a maneira correta. Letra A, piscar os faróis. Letra B, acender as luzes altas dos faróis. Letra C, dar um toque rápido na buzina. Ou letra D, acionar o dispositivo indicador de direção. Então, esse condutor ele vai fazer o quê? Ele vai virar para a esquerda é para esse lado aqui. Ele vai levar o carro dele completamente no centro, vai sinalizar e vai virar à esquerda. O que é esse sinalizar? É acionar o dispositivo indicador de direção, ligando o pisca, ligando a seta, acionando a seta. Então, independente se é durante o dia, independente se é à noite, independente do que for, ele vai ter o quê? Que acionar o dispositivo indicador de direção. Não vai piscar os faróis, nem acender luz alta, nem dar um toque na buzina. Ele vai apenas e tão somente acionar o dispositivo indicador de direção, ou seja, ele vai posicionar o veículo ao centro, bem próximo aqui da linha divisória de fluxo, vai fazer bem aberto, vai ligar o pisca, a seta, acionar o dispositivo indicador de direção e fazer a conversão para a esquerda. Por quê? Que a conversão para a esquerda precisa ser bem aberta, porque eu não posso avançar na pista contrária, certo? Eu não posso, como é que eu vou explicar para vocês? Eu não posso invadir a pista contrária.
Então, eu preciso passar a pista contrária. Quando eu chegar na minha pista, aí sim que eu vou virar para a esquerda. Por isso que a conversão na autoescola, no CFC, precisa ser bem aberto para respeitar e não invadir a pista contrária. A velocidade mínima permitida em uma via arterial sem sinalização é: letra A, 50 km por hora, letra B, 60 km por hora, letra C, 30 km por hora ou letra D, 40 km por hora. Se você respondeu letra B, 60 km por hora, eu sinto lhe informar que você errou. Por quê? Porque ele está pedindo a velocidade mínima da via arterial. Qual é a velocidade máxima da arterial? 60 km por hora. Essa é a máxima. Só que ele quer a mínima. A mínima será sempre a metade da máxima. Qual que é a metade de 60? 30 km por hora. Então, a velocidade mínima numa via arterial, resposta correta é letra C, 30 km por hora. Lembrando que as vias urbanas que nós temos hoje são trânsito rápido, 80 km por hora, que a mínima será 40, arterial, que a máxima é 60 km por hora e a mínima será 30. Aí nós temos a coletora, que a máxima é 40 km por hora e a mínima será 20. E aí nós teremos a local, que a máxima vai ser 30 e a mínima será 15 km por hora. Então, lembrem-se sempre que a mínima vai ser a metade da velocidade máxima. E se você chegou até aqui, você está gostando desse conteúdo, está gostando desse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho, que tem vídeos novos postados aqui todos os dias, novos vídeos atualizados. E todos os domingos, às 10 horas da manhã, tem um super resumo, uma super revisão, um vídeo completíssimo com todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal durante a semana. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. Então, ele já fez uma afirmação. A calçada e o passeio é do pedestre. Mas o seu uso por veículos é permitido apenas para o quê? Carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Letra B, acesso a estacionamentos e garagens. Letra C, circulação de veículos ciclomotores. Ou letra D, parada de táxis que vão apanhar passageiros. Lembre assim, é uma situação, é uma ação que precisa ser feito utilizando a calçada, não é uma opção, certo? Na letra A, carga e descarga é uma opção. Eu posso não descarregar em cima da calçada, mas claro que na calçada será proibido. Circulação de ciclomotores eu até poderia, mas eu não posso. Por quê? Porque tudo que tem roda, roda na rua. Também apanhar passageiros de táxi, Uber, enfim, qualquer aplicativo, eu até poderia fazer na calçada, mas isso vai constituir infração. Agora, para eu entrar e sair da garagem da minha casa, para eu entrar e sair do posto de combustível, do shopping, do mercado, eu preciso passar pela calçada. Eu não tenho opção, não tenho outro lugar, não tenho uma travessia elevada, nada que eu possa usar ao invés da calçada. Eu realmente preciso, eu realmente necessito passar pela calçada e pelo passeio quando eu for acessar estacionamentos ou garagens. Então, letra B, acesso a estacionamentos ou garagens. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrem-se que tudo o que tem roda, roda na rua, ok? Letra A. Em ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. Letra B. Em rodovias sem acostamento. Letra C. Em ruas de uma forma geral, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Ou letra D. Em calçadas. Tudo que tem roda, roda na rua, então descarta a calçada. Rodovia vai ser proibido, exceto onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Só que ele falou que não tem acostamento. Se não tem, então não posso transitar. Então, vai ser na rua.
Mas e agora? É na rua com prioridade ou é na rua cedendo a vez? Lembre-se que a regra de preferência começa com o pedestre. Primeiro vem o pedestre, depois vem o ciclista, vem o motociclista, vem o carro e os veículos maiores. Lembrando que os veículos maiores são responsáveis pelo cuidado dos menores, certo? Então, se começa a prioridade pelo pedestre e depois vem o ciclista, então ele não vai ceder a vez aos veículos motorizados e sim ter prioridade, ou seja, em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Relembrando as regras com relação aos ciclistas. Então, primeiro, tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista vai rodar na rua, junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido, sempre com prioridade em relação aos veículos automotores. E nós, quando formos passar ou ultrapassar um ciclista, primeiro, qual é a forma? Reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. E segundo, manter a distância de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. 1,5 metros. E lembrando ainda que nas calçadas só quando devidamente sinalizado e quando falarmos em rodovias, a resposta sempre vai... Aliás, quando a pergunta falar na proibição, a resposta sempre vai começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve agora. O ciclista está na travessia, só que o sinal ficou verde para o condutor. O que o condutor deverá fazer? Aqui, para vocês não errarem essa questão, tente se colocar no lugar do ciclista. Imagine que você é o ciclista, você está atravessando a via e o sinal ficou verde. O que você quer que o condutor do veículo faça? Letra A. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. Letra B. Aguardar o final da travessia. Letra C. Pôr o carro em movimento de forma lenta sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D. Buzinar para o ciclista. A não ser que ele seja seu amigo, seu conhecido, você poderá buzinar para ele. Se não for, você não pode, porque você poderá assustá-lo e trazer risco, trazer perigo. Você também não vai sinalizar para que ele desista da travessia, muito menos colocar o carro em movimento. Colocar o carro em movimento poderá configurar, inclusive, crime de trânsito se você ameaçar a vida desse ciclista. Então, sim, você deverá aguardar o final da travessia. Tem um ciclista, tem um pedestre, tem qualquer pessoa que não concluiu a travessia, nós temos o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia. E para você que realmente quer ser aprovado na prova teórica do Detran, eu vou dar uma super dica. Quando você estiver assistindo o vídeo, seja de questões ou de simulados, copie a pergunta e copie a resposta correta. Você vai aumentar em mais de 30% as suas chances de conseguir acertar se essa questão cair. Além das chances normais que você já tem, você vai aumentar mais 30%. Por quê? Você vai estar vendo o vídeo, você vai estar ouvindo o vídeo e você vai estar anotando. Então, você vai ter, sim, além das chances normais, um acréscimo de 30% para garantir o acerto caso essa questão caia na sua prova. Considere as situações abaixo relativas a estacionamento. O que é o estacionamento? É um tempo superior ao embarque e desembarque. Vai ser mais de minuto. Parada é menos de minuto e estacionamento é mais de minuto, mais de hora. 1, 2 e 3 números romanos. 1. Estacionar o veículo nos acostamentos é permitido. É permitido ou será que é proibido? Não é permitido. É proibido. Eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve, uma parada de emergência, mas estacionar no acostamento eu não posso.
tanto pela infração quanto pelo perigo de outras pessoas também resolverem estacionar. Sabendo que a 1 está errada, eu já posso descartar as alternativas que não têm a presença do número romano 1. O 2 fala que estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito, sim. Eu não posso estacionar nem que seja na mudança de sinal. Eu vou ter que fazer uma previsão se eu vou conseguir passar a faixa ou vou ficar antes da faixa. Mas eu não posso parar em cima da faixa de pedestre. Então, sim, o 2 é uma infração. Sabendo disso, então, eu tenho 2 tanto na letra D quanto na letra A. E 3, estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido em vias locais de pouco trânsito? Não, não é. Eu não posso estacionar em fila dupla, nem que seja final de rua, nem que seja de pouco movimento, de pouco trânsito, de pouca velocidade, não importa. Eu não posso estacionar em fila dupla, senão vai ficar sujeito à remoção do meu veículo. Logo, eu já descobri que a minha resposta correta é a letra D. Só está correto o número romano 2, que diz que estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada uma infração de trânsito. Aqui nós temos plaquinhas. Então, nós temos primeiro aqui 2 questões, uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. As placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Essa placa aqui é a placa R25C. Toda vez que cair placa para vocês, leiam, desdobrem todas as informações que estão nela. Por exemplo, aqui, ó. Ela diz que eu posso ir para a esquerda ou que eu posso ir em frente. Está me dando 2 informações. Eu posso seguir em frente ou eu posso ir para onde? Para esquerda. Aqui é a direita e aqui é a esquerda, que é exatamente a resposta para essa questão. Siga em frente ou à esquerda. Já aqui do lado, nós temos uma placa A. Todas as placas A, todas as placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Olha a dica. São situações futuras. Vai ter uma curva, vai ter uma lombada, vai ter um trecho com o quê? Projeção de cascalho. Mas como que eu sei que é projeção de cascalho? Tá vendo esses risquinhos aqui, ó? Dá a entender o quê? Que quando o carro passa aqui, qualquer coisa que esteja aqui, ele joga, ó, ele tá jogando para lá as pedrinhas. Então, essa é a definição dessa placa. Projeção de cascalho. E a terceira questão, ele não está perguntando o significado. Olha o que diz o enunciado. Segundo as suas funções, as placas abaixo, pela ordem, que é a ordem? Ó, 1, 2 e 3, são classificadas nos seguintes tipos. Gente, ele quer a função. Ele não está perguntando se essa aqui é uma placa de estacionamento, se essa aqui é uma placa que é proibido virar à esquerda, não. Ele só está perguntando a função. Qual que é a função das placas vermelhas? Regulamentar ou regulamentação. É só isso que ele está perguntando, tá? E a segunda aqui, que é uma placa de advertência, que vai advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Se você não soubesse a resposta, olha a dica, você não sabe a resposta. Tá vendo que essas 2 primeiras plaquinhas, elas são iguais? Então, quer dizer que a primeira e a segunda resposta, elas também precisam ser iguais. E estão vendo que daí ela é diferente da próxima? Então, quer dizer que a última resposta tem que ser diferente. Poderia estar aqui, laranja, laranja e maçã. Melancia, melancia e abobrinha. Entendeu? Como elas têm a mesma coloração, elas têm o mesmo significado, elas têm a mesma função. E como essa aqui está sozinha,
ela tem apenas uma função. Então, só por essa dedução, vocês já teriam acertado essa questão. A maioria dos fabricantes de automóveis recomendam a substituição do fluido de freio. Isso, na real, no dia a dia, não acontece, mas é questão da prova. Substituir é quando você troca. Você vai tirar, você vai esgotar todo o fluido e vai colocar um novo. A cada 10.000 quilômetros, a cada um ano, ou 10.000 quilômetros, que é o mesmo tempo para fazer o balanceamento de geometria, a cada um ano ou a cada 10.000 quilômetros, o qual vencer primeiro. Como eu falei, no dia a dia, isso nem sempre acontece, mas prova do Detran, resposta é essa. A cada um ano ou 10.000 quilômetros para se substituir o fluido de freio. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? Distância de segmento é a distância segura que eu mantenho em movimento no veículo da frente. Entenderam? Distância de segmento, eu estou seguindo o veículo da frente. Eu vou seguir com segurança. Como é que eu vou conseguir seguir com segurança? Mantendo distância. Concordam comigo? Por quê? Se eu estou seguindo, mantendo a distância, eu vou ter espaço, eu vou ter tempo para realizar o quê? Uma manobra segura. O carro da frente freou, o carro da frente, sei lá, aconteceu qualquer coisa, ele estragou, parou, pagou no meio da rua. Se eu estou mantendo uma distância de segmento, eu estou mantendo uma distância de segurança, eu vou ter tempo, eu vou ter espaço suficiente para realizar uma manobra segura, seja frear, seja desviar. Então, essa distância de segmento barra segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Medida em 2 segundos, ok? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor. Ele não está perguntando para você a definição do artigo, ele contou, ele deu na definição, na descrição da pergunta, que o artigo 306 considera crime de trânsito conduzir veículo automotor em via pública, estando com a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a quanto? Ele só quer saber qual é a concentração de álcool. 6 decigramas. Quer ver uma dica legal? Se eu tiver com 6 decigramas, eu vou ter 12 meses de suspensão. Qual que é a quantidade de suspensão por dirigir alcoolizado? 12. Quais são as decigramas? 6. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Então, se eu tiver com 6 decigramas, eu vou ficar 12 meses sem poder dirigir. Vou ficar suspenso, infração gravíssima, crime de trânsito. Eu vou ter que fazer o curso de reciclagem. Curso teórico de 30 horas aula. E aí? Por que eu não posso dirigir alcoolizado? O que tem, né? O que é uma cervejinha? O que é uma taça de vinho? O que é? Olha o que ele faz. O condutor que está sob efeito de álcool, ele tem o quê? A capacidade diminuída para a tomada de decisão. Por quê? Ele afeta diretamente o sistema nervoso central. Eu vou raciocinar mais devagar, eu vou ter uma atitude muito mais lenta, eu estou mais lento. Por quê? Porque o meu sistema nervoso central está sob o efeito do álcool, sob o efeito da bebida alcoólica. Então, eu vou ter a capacidade diminuída para a tomada de decisão. Aqui vem uma coisa que eu fico doida. Vocês não têm noção o que é uma instrutora doida. É você falar que o condutor alcoolizado, ele tem a capacidade de dirigir inalterada. O que é inalterada? Inalterada quer dizer que não vai mudar nada.
Não importa. Se ele tomar um martelinho, se ele tomar o vidro inteiro de cachaça, não vai acontecer nada com ele. Isso é o significado da palavra inalterado. Quer dizer que não vai mudar nada. Inalterado, não mudou nada. Vai ter sim. Ele vai ter a capacidade diminuída para a tomada de decisão. E claro, né, se for superior aos 6 decigramas, ele ainda vai responder por crime de trânsito, suspensão direta do direito de dirigir por 12 meses. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Gente, essa questão, nesses últimos 10 dias, de cada 10 provas caiu em 11. Foi absurdo a quantidade que caiu. Nós vamos manter-se em fila única. E não é só a bicicleta, não é só o ciclista, não, tá? Os pedestres também precisam manter-se em fila única. Então, as bicicletas vão circular pelo bordo da pista, sempre no mesmo sentido dos veículos, sempre com preferência e sempre vão se manter em fila. E você, se você for passar por um ciclista, primeiro, ele pode perguntar a forma, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Se ele perguntar da distância, gente, ele está perguntando de distância, você tem que dar uma distância para ele. Não é o suficiente para evitar contato com a bicicleta. Ele não quer saber a atitude, ele quer saber uma distância. Ele quer um valor, ele quer uma referência. E que referência que é essa? 1,5 metros. 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que, pessoal, 90% das causas de acidente são fatores humanos. É o nosso comportamento, são as nossas atitudes, a nossa falta de respeito com a sinalização que resultam em 90% das causas de acidentes. Ou seja, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes. Apenas e tão somente 90%. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia. O que é imperícia? Imperícia é algo que você ainda não sabe fazer direito, algo que você não tem ainda habilidade suficiente. Isso é imperícia. Você está aprendendo, você está acertando, você está errando, às vezes você está mais errando do que acertando, aí depois você vai começar a acertar mais, até chegar um ponto que você não vai mais errar ou vai errar numa parcela bem pequenininha. Então, a imperícia é exatamente isso. É um acidente que é ocasionado pela falta de habilidade do condutor. Por exemplo, o condutor não manteve uma distância segura, uma distância de segurança, uma distância de segmento e colidiu com o veículo da frente. Isso foi o quê? Isso foi imperícia. Por quê? Porque ele não tinha habilidade de manter essa distância, de ficar visualizando o veículo da frente, ele freou bruscamente, também freou bruscamente e acabou colidindo. Isso chama-se imperícia, tá? Então, imperícia é um acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Concluído, pessoal, com muito sucesso, mais um super vídeo para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua vida. Desejo a você muito sucesso, bênçãos, conquistas. Deixo aqui aquele abraço mega carinhoso, mega especial para todos vocês. E ó, não sai desse vídeo se você ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui, deixa teu joinha, teu like, comenta aqui qual é a sua cidade, para eu poder no próximo vídeo mandar um abraço bem carinhoso aí para você e para sua cidade. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? A infração vai ocorrer quando ele fizer algo errado, quando ele fizer algo
negativo. Lembrem disso, ele quer infração. Infração é quando ele cometer um erro, quando ele fizer algo errado. Concordam comigo? Letra A. Respeita a preferência do pedestre. Isso é errado, é positivo ou é negativo? Letra B. Respeita a via preferencial. Isso é positivo ou é negativo? Letra C. Obedece às ordens do agente de trânsito, negativo ou positivo? E letra D. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Respeitar a preferência do pedestre é positivo, respeitar a via preferencial é positivo, obedecer às ordens do agente de trânsito também é positivo. O único errado, o único incorreto, o único negativo é a letra D. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Por exemplo, avançou sinal vermelho, gravíssima 7 pontos, está andando sem cinto, grave 5 pontos. Por quê? Porque ele deixou de cumprir a determinação. A determinação diz que eu preciso parar na placa de pare no sinal vermelho. A legislação diz que eu preciso utilizar o cinto de segurança, senão é uma infração grave com 5 pontos na habilitação do condutor. Então, a infração vai ocorrer quando eu deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Sobre o cinto de segurança, podemos dizer que é incorreto afirmar. E agora? Bom, primeiro, toda vez que tiver a presença da palavra errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer desobedece, significa que geralmente nós temos 1, 2, 3 e 4 alternativas, certo? 1, 2, 3 estão erradas e uma está certa. Quando tiver a presença do errado, do exceto, do incorreto, do que não se deve fazer, significa que eu tenho as mesmas 4 alternativas, só que diferente dessas, eu tenho uma errada e as demais, todas elas estão certas, todas elas estão corretas. Então, significa que eu preciso marcar a única diferente, a única que está errada. Sobre o cinto, então, ele diz que, letra A, o cinto torácico é aquele que se prende ao peito. Letra B, o cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo. Letra C, o cinto de 3 pontos é ineficaz. Ou letra D, o cinto pélvico é aquele que se prende à cintura. E agora, qual delas está errada? Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Em mais ou menos de 90 a 95% da população é utilizado um cinto específico. Como que é esse cinto? Aqui nós temos a coluna do carro, né? Aquela barrinha lá do carro. E aqui nós temos o assento e o nosso condutor ou passageiro. E ele faz o quê? Ele pega o cinto está preso aqui e está preso aqui. Quando ele puxa, o cinto faz esse movimento. Então, ele está preso aqui, ele puxa ao meio e o cinto faz um outro ponto aqui. E eu te pergunto, quantos pontos nós temos aqui? Temos 2 na coluna do veículo e 1 no banco. Quantos pontos eu formei aqui? Eu não formei 3 pontos? A maioria, mais de 90% dos veículos utiliza esse cinto. Por quê? Porque ele é o mais eficaz e não ineficaz. Concorda comigo? Então, a resposta errada, a resposta incorreta, é dizer que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Por quê? Porque ele é eficaz. Ele é usado em mais de 90% dos veículos. Então, ele é o mais eficaz. Letra A, que o cinto torácico é o que se prende ao peito, tá certo. O de 3 pontos se prende ao peito. Então, olha, ele está prendendo aqui o peito, está prendendo o quadril ao mesmo tempo. Ele está fazendo esse X aqui, esse ângulo aqui, prendendo o corpo em 3 pontos diferentes. E o cinto pélvico, aquele que se prende apenas a parte de baixo, apenas a cintura. Então, letra A está certo, letra B está certo e letra D está certo. Agora, a letra C está errada,
ao dizer que o cinto de 3 pontos é ineficaz, porque ele é o mais eficaz de todos. E lembrando que não usar o cinto de segurança é uma infração grave com 5 pontos, seja pelo condutor ou qualquer outro ocupante do veículo. E se houver a retenção, a responsabilidade pela infração será do condutor, independente de quem seja o proprietário. Porém, se a pessoa passou lá por uma fiscalização que não teve como parar para realizar a autuação, ele vai receber a cartinha dizendo que ele estava sem cinto. Porém, aí quem vai responder será o proprietário do veículo. Qual atitude torna o trânsito mais humano, seguro e educado? Esta atitude deverá ser uma atitude positiva, uma atitude boa. E aí, onde que nós temos atitude boa? Letra A. Não sinalizar as mudanças de direção. É uma atitude boa ou ruim? Letra B. Dar passagem a outros motoristas quando solicitado. É uma atitude boa ou ruim? C. Sempre posicionar o veículo na calçada. E letra D. Sempre posicionar o veículo ao centro da via. Eu não posso sempre posicionar na calçada, até porque transitar pela calçada é infração. Eu não vou sempre posicionar ao centro, porque vez eu vou precisar virar para a direita, vez eu vou precisar virar para a esquerda. Então, pulem, descartem sempre que tiver a palavra sempre, tá? Tudo vai ter exceção, não é sempre, tá? E não sinalizar as mudanças de direção, além de ser uma infração, ainda pode trazer um risco de uma colisão. Então, a resposta correta, a resposta positiva, para que o nosso trânsito seja mais humano, mais seguro e mais educado, é dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas R15, R16 e R14. E a pergunta é: o trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura. Ele já começou contando que é proibido para quem tiver altura. Então, qual que é a primeira placa que ele quer? A placa de altura. Onde que nós temos a altura? A altura está aqui, ó. Eu vou medir do chão até a parte de cima do meu veículo. Então, aqui eu tenho 4 metros, que é a altura. A R16, ele está falando da largura, porque ele está medindo de um canto do para-choque ao outro canto. Então, aqui eu tenho a largura. E essa seta grandona apontando para baixo significa o PBT, que é o peso bruto total. Se fosse o desenho de um eixinho e uma setinha pequenininha apontando, seria peso por eixo, mas não tem desenho de eixo. Tem uma seta grandona apontando para baixo, então é o peso bruto total. Só que ele quer saber proibido, mas como que eu vou saber que é proibido? Imagine a seguinte cena. Aqui você tem um túnel. Esse túnel tem de altura 4 metros e de largura 3 metros. Só que teu carro é maior que 4, teu veículo, enfim. Ele vai caber aqui? Não. Ele vai enroscar aqui a parte de cima. Ele é mais largo que 3. Ele vai passar aqui? Não. Ele vai enroscar nas laterais. Logo, o trânsito será proibido para qualquer veículo que seja maior que as medidas que ele deu aqui. Então, a resposta tem que começar com maior. Veja que na letra A tem maior e na letra D tem maior. Na letra C, menor. Se for menor, vai passar tranquilamente aqui no nosso túnel. E se ele tiver exatamente os 4 metros, ele também vai passar. Então, ele só não vai conseguir passar se ele for maior que a medida que ele deu ali. E a única que vai ter o maior vai ser na letra A. Maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas, porque é a proibição. A proibição será para qualquer veículo que tenha medidas maiores que essa que ele deu aqui nas plaquinhas.
A sinalização horizontal, que indica ao condutor a proibição de estacionar, é feita na cor. Primeiro, o que é a sinalização horizontal? É tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Sinalização vertical é a sinalização que está em pé. Então, aqui é vertical e aqui é horizontal, que indica a proibição. Então, proibido estacionar. O que é estacionar? É um tempo superior ao embarque e desembarque. Se fosse numa placa, numa sinalização vertical, essa proibição seria da letrinha E. Um corte que é proibido estacionar, mas é permitido parar, ou 2 cortezinhos que aí vai proibir tanto a parada quanto o estacionamento. Isso na vertical. Só que ele quer a horizontal, ou seja, o desenho no chão. Que cor que é o meio fio que proíbe estacionar? Se na frente da tua casa tiver meio fio na saída da tua garagem, qual é a cor que esse meio fio é pintado, proibindo a pessoa de parar ali na frente da tua garagem, impedindo você de sair? Letra A, vermelha. Letra B, amarela. Letra C, branca. Ou letra D, azul. Meio fio na cor vermelha não existe. O vermelho vai sinalizar ciclovia, ciclofaixa ou estacionamento de farmácia, hospital, entre outros. Azul também não existe meio fio azul. O azul vai simbolizar os estacionamentos prioritários, idoso, cadeirante, entre outros. Então, ficamos entre o amarelo e o branco. O branco, ele vai permitir o estacionamento e o amarelo é o que irá proibir. Então, a sinalização horizontal na cor amarela vai proibir o estacionamento. E mais a plaquinha. Lembrando que o Ezinho sem corte nenhum permite o estacionamento, o Ezinho com um corte proíbe estacionar, mas é permitido parar, e o Ezinho com 2 cortes será proibido parar e estacionar. Então, estacionar será o Ezinho com um corte. Então, um corte eu não posso estacionar, mas eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve. Agora, se o meu E tiver cortado 2 vezes, eu não posso nem parar e nem estacionar. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: dica, não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Sabendo disso, eu posso descartar a letra C, posso descartar a letra B, a letra D. Não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de mãos, e tem que ser as duas, ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados. Ou, letra A, as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Eu não posso ficar com a mão sobre a alavanca, porque a minha mão vai exercer peso e com o tempo eu vou acabar estragando esse sistema. Também não posso ficar com o pé na embreagem, porque vai gerar peso e vai danificar a embreagem, vai ter um desgaste muito mais rápido do que o desgaste comum habitual. E também não vou ficar com o pé apoiado no freio, porque senão também, além de ter um desgaste, eu vou estar o tempo todo freando o meu carro. E lembre-se, não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Pessoal, aqui eu tenho vítima. Se eu tenho vítima, essas pessoas elas estão correndo risco de perder a vida, tá? Sendo assim, se tem vida envolvida, escolho a alternativa que tiver maior gravidade. Só olhando de cara, eu já marcaria aqui, ó, multa 5 vezes. Vamos ver se a resposta é correta. Na letra A, ele fala multa 3 vezes
recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Letra B, multa e apreensão do veículo. Letra C, multa, 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento da habilitação. E na letra D, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Bom, não é só multa, então já descarta a letra B e a letra D. E não é só multa 3 vezes, é multa 5 vezes. É uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então quer dizer que vai ser multiplicado 7 pontos por 5? Não. O fator multiplicador que ele dá aqui é o valor em reais, que é um pouco mais de 293 da infração gravíssima. Só que é multiplicado por quê? Por 5. Então, isso aqui vai dar quase R$ 1.500. Então, sempre que tiver esse fator multiplicador, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, como é o caso da infração de dirigir alcoolizado, é o valor em reais que vai multiplicar. Por exemplo, dirigir alcoolizado dá mais de R$ 2.930 de multa. Agora, nesse caso aqui, não sinalizar corretamente o local do acidente que tem a vítima, aí vai ser multiplicado por 5, além da suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento da habilitação. Então, 5 vezes 293 vai dar quase R$ 1.500 de multa. O que vai multiplicar é o valor em reais. Pontuação se soma, valor em reais se multiplica. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. E aí ele quer saber o número de pontos. Aqui ficou fácil, né? Qual que é a pontuação da infração leve? 3. E da média? 4. 4 com 3, 7. E a gravíssima? 7 também. Respectivamente, ou seja, na ordem, 7 e 7 é a pontuação do motorista 1 e do motorista 2. Lembrando que se aqui fossem 2 motoristas que estivessem com a PPD, esse motorista 2 aqui, ó, ele teria perdido a PPD. Por quê? Na PPD, não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. O motorista 1, ele teve uma infração leve e ele teve apenas uma média. Então, se ele não cometer mais nenhuma infração média, grave ou gravíssima, ele vai sim pegar a sua PPD. Aqui nós já temos 3 motoristas e uma quantidade muito maior de infrações. Então, papel e caneta na mão e vamos lá então. Motorista 1, infração leve, 3 pontos. Uma média, 4 pontos. E uma gravíssima, 7 pontos. E quem é bom de matemática aí? 3 mais 4 mais 7, 14. Então, nosso primeiro motorista, 14 pontos. Motorista 2, presta bem atenção agora, ó. Infração grave, mas não é apenas uma. São 2 infrações graves. Então, não é só 5, é 5 mais 5. E ainda uma média, que é 4. Então, 5 mais 5 mais 4 vai dar quanto? Vê que é bom de conta aí. 5 mais 5, 10, mais 4, 14 também. E o terceiro motorista teve 2 infrações médias. 2 médias é quanto? É 4 mais 4. E 2 leve, que é 3 mais 3. Se eu for somar, 4 com 3 dá 7, 4 com 3 dá 7, 7 com 7, 14. Então, respectivamente, ou seja, nessa ordem, nós tivemos um acúmulo de 14, 14 e 14 pontos. Ambos os motoristas
cometeram 14, 14 e 14 pontos. O que eu tenho que prestar atenção? O que eu tenho que cuidar? Se é apenas uma, ou se é duas, ou quem sabe até três. Então, sempre fiquem atentos aqui para vocês não errarem a continha. E lembrem-se, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Aqui, mesma coisa. 3 motoristas, 12 meses, as seguintes infrações. Motorista 1, duas infrações leves. 2 leve é quanto? 3 mais 3, que vai dar 6. Motorista 2, olha isso, 3 infrações gravíssimas. O que é comum? E foi exatamente o que o aluno errou, ó. Ele colocou uma gravíssima só. Mas era uma não, era 3, ó, 3. Quer dizer o quê? 7 mais 7 mais 7. 7 mais 7 mais 7, ou 7 vezes 3, 21. Então, o primeiro, 6. O segundo, 21 pontos. Inclusive, esse segundo aqui, ó, ele vai ter a habilitação dele suspensa. Por quê? Lembra da regrinha nova? Que o condutor, se ele não tiver nenhuma gravíssima, ele vai ser suspenso com 40. Se ele tiver uma gravíssima, ele vai ser suspenso com 30. E se ele tiver 2 ou 3 ou mais gravíssimas, ele será suspenso com 20. E aqui, o nosso condutor, nosso motorista, tem 21. Então, esse aqui, além de ele ter somado 21 pontos, ele vai ter o direito de dirigir suspenso pelo excesso de pontuação. E o motorista 3, 2 infrações graves. Grave é 5 mais 5. Por quê? Porque são 2. Não é só uma, é 2. Então, vão somar 10 pontos. Então, o segundo, 10 pontos, que está aqui, ó. Motorista 1, 2 leve, 3 mais 3, 6. Motorista 2, 3 gravíssima, 7 vezes 3, 21. E o motorista 3, 2 graves, que é 5 mais 5, 10. E além desse motorista 2 aqui, ser suspenso o seu direito de dirigir. Agora vamos falar um pouquinho de recurso de multa. Primeiro, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARI, ou JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Gente, não cabe recurso na esfera administrativa. Como é que nós vamos chegar nisso? Pois bem, imaginem uma escada, e que essa escada tem 3 degraus. No primeiro degrau eu tenho a JARI, no segundo degrau eu tenho o CETRAN, e no terceiro degrau eu tenho não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Que se aqui no enunciado da questão ele não mencionasse órgão nenhum, a resposta seria JARI, que é o exemplo dessa questão abaixo aqui que a gente já vai ler, tá? Não citou órgão nenhum, a resposta tem que ser JARI. Ou só a abreviação, ou da Junta Administrativa de Recurso de Infração. Agora, se na pergunta ele falar da JARI, a segunda resposta, o segundo degrau, é CETRAN. Então, a resposta vai ser CETRAN. Só que, se na pergunta ele falar do CETRAN e ele falar da JARI, então, olha, ele mencionou a JARI e o CETRAN. Ele subiu o primeiro, ele subiu o segundo. Então, o terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. E olha essa segunda questão aqui. Encaminhar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações, a autuação é multa, e apontados em recursos que ocorram sistematicamente
é uma das competências de quem? Ó, recurso, recurso. Não mencionou órgão nenhum. Então, a resposta será JARI ou JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. No segundo será o CETRAN e no terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. Não confundam com estacionar. Estacionar o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave com 5 pontos. Agora, transitar. Lembre que a ciclovia e ciclofaixa é de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você for lá e transitar com o teu veículo, infelizmente, é uma infração gravíssima, sujeito a multa e 7 pontos na habilitação. Dirigir veículo sem possuir a CNH, ou seja, não fiz, não tenho carteira, não é que não estou portando, eu realmente não fiz, não passei pelo processo, ou permissão para dirigir, resulta no quê? Lembrem-se, o único documento que eu preciso para dirigir era o quê? É a PPD ou a CNH. Se eu estou sem, infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Por quê? Esse veículo ele precisa de um condutor que tenha a PPD ou a CNH. Se não tem, além de ter a infração, a pontuação, multa 3 vezes, que é o valor em reais, e vai gerar a retenção do veículo, até que seja sanada a irregularidade. Que irregularidade que nós temos aqui? A falta do documento para poder dirigir. Então, eu vou precisar do quê? De um condutor habilitado. Esse condutor, ele não vai sofrer penalidade nenhuma, tá? Ele só está tirando o carro. Agora, a pessoa que estava dirigindo sem vai ter 7 pontos, mas prof. Lu, se a pessoa não tem carteira, para onde que vai esses pontos? Não vai para carteira nenhuma, a não ser que o proprietário do veículo não seja o condutor e tenha carteira. Aí a pontuação vai para o proprietário do veículo. Mas e a multa? Como que vai fazer a multa? Como é que vai pagar a multa? A multa vai para o CRLV do veículo. E aí o valor lá de 293 e uns quebradinhos vai ser multiplicado por 3, que vai dar quase R$900 de multa, 880 e uns quebradinhos, tá? E aqui, transportar criança em veículos automotores sem observar normas de segurança será considerado uma. Primeiro, que no veículo, nos carros, eu posso levar crianças no banco da frente a partir de 10. Na motocicleta, a partir de 10. Na motocicleta, não existe exceção. No carro, quando for picape, só tem o banco da frente, ou mesmo quando extrapolar a quantidade de bancos traseiros, eu poderei, não sei se é essa a palavra, mas eu posso, né, levar uma criança no banco da frente, que tiver o maior porte físico. Agora, se eu estou levando uma criança menor de 10 anos no banco da frente, sem ter nenhuma no banco de trás, eu estou levando uma na motocicleta, no ciclomotor, sem ter idade, é uma infração gravíssima, vai gerar multa e a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. No caso das motocicletas, ainda vai ter mais um agravante, vai gerar a suspensão da habilitação. No carro, no veículo automotor, infração gravíssima, multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Agora, na motocicleta, infração gravíssima, multa e a suspensão do direito de dirigir. Agora, algumas infrações de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Infração grave, multa
e retenção até a colocação do cinto ou até que a irregularidade seja sanada. Infração grave, multa e retenção até a regularização, seja passageiro ou condutor. A infração é a mesma. E quem vai responder será o condutor. Ele é o responsável por todos os ocupantes estarem utilizando cinto. Infração média com 4 pontos. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média, 4 pontos. Estacionar na contramão de direção é apenas uma infração de natureza média, com 4 pontos. Mas, Prof. Lu, não vai gerar a retenção por estar estacionado irregular? Se ele tivesse estacionado irregular, atrapalhando a circulação dos demais, iria gerar a MA, que é a remoção. Só que ele não está. Ele está estacionado no lugar correto. Ele só está na mão errada, ele está na contramão. Por isso que é apenas uma infração média com 4 pontos. Transportar crianças em veículos automotores sem as normas de segurança será considerado uma. Essa foi a questão que nós vimos no anterior. Infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Então, reforçando, transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança, que é o quê? Transportar no banco da frente sem ter 10 anos, transportar no banco de trás sem um dispositivo de retenção, isso é uma infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Mas atenção, se você levar na motocicleta crianças com menos de 10 anos, além de ser uma infração gravíssima, com multa, vai gerar a suspensão da habilitação. O condutor que ao fumar estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo, que infração que ele comete? Existe infração por fumar na direção? Não, não existe. Porém, existe a infração de estar com apenas uma das mãos no volante, exceto para troca de marchas ou sinalização de braço. Diferente disso, ele estará cometendo uma infração de natureza média com 4 pontos. Então, estar dirigindo com apenas uma das mãos, infração média, de natureza média, com 4 pontos. Portadores de necessidades especiais, dirigindo sem seus aparelhos auxiliares, resulta em exemplo. Eu, Prof. Lu, eu tenho um dispositivo, eu tenho um aparelho auxiliar, que é o óculos, ou, corretamente falando, lente corretora. Quando ele fala lente corretora, ele se refere ao óculos de grau, tá? Que é uma lente corretora. Pode ser aquela lentezinha gelatinosa, como pode ser o mesmo óculos de grau. Se eu tiver 100, é infração com multa e retenção do veículo. Por quê? Para poder sanar a irregularidade. Igual aqui em cima, se eu estou transportando uma criança de maneira irregular, também vai gerar a retenção para regularização ou para que seja sanada a irregularidade. Mesma coisa aqui, infração com multa e a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. É uma infração de natureza grave, com 5 pontos na CNH e multa. Então, se, por exemplo, tem aqui uma placa dizendo que é proibido virar para a direita, e mesmo assim você virar para a direita, infração de natureza grave, 5 pontos na CNH, mais o valor em reais para ser pago, que é a multa. Transitar em marcha ré, salvo. Quando ele fala salvo, esse salvo aqui é a exceção. Qual é a exceção?
na distância necessária para pequenas manobras, de forma a não causar risco à segurança em velocidade reduzida. Tá, ok. Se não for nessa exceção aqui, estou transitando lá a marcha ré de qualquer jeito, estou fazendo uma manobra de marcha ré na esquina. Isso gera uma infração com multa. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, também estará cometendo uma infração de trânsito. Vejam que aqui, em todas essas situações, eu tenho apenas a multa. Por quê? Porque eu estou cometendo atitudes erradas. Atitude de fazer uma conversão para o lado errado, atitude de utilizar a marcha ré de forma errada, atitude de não ter pago corretamente o licenciamento. Então, sempre que for uma atitude errada, será apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, estou andando sem meu óculos, sem minha lente corretora, vai gerar a retenção para regularização. Agora, se eu estou estacionada de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, aí vai gerar a multa mais a remoção do veículo. E na remoção, vale lembrar, os custos da remoção, do guincho, da estadia, é tudo por conta do proprietário do veículo. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha lá de proibido estacionar. É uma infração média com 4 pontos na CNH e remoção. Lembra que eu falei na questão anterior? Se eu tiver estacionado, é proibido, eu estou atrapalhando a vida de alguém. Vai gerar a remoção do veículo. Infração média, 4 pontos e a remoção do veículo. Agora, quanto ao cinto de segurança, considere. Temos aqui número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E ele quer saber em quais deles nós temos infração de trânsito. Bom, o número 1 fala que o uso do cinto de segurança é obrigatório para o condutor e para o passageiro no banco da frente. Será que é obrigatório? Vamos de novo lá. O uso do cinto de segurança é obrigatório para o condutor e para o passageiro do banco da frente. Dá a impressão de que está certo? Dá. Só que o passageiro do banco de trás, ele também tem que usar cinto. Então, o correto seria estar aqui. O uso do cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros. Viram por que está errado? Ele só está falando do banco da frente. Ele está dando a entender que o do banco de trás não precisa usar cinto. E precisa sim. Então, descarta. 2. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Ó, tá vendo? Essa aqui é a correta que deveria estar no número 1. Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Então, ó, número romano 2, representado por 2 risquinhos, está certo. E o 3 diz que deixar o condutor ou passageiro, ó, tá vendo que aqui ele não fala passageiro do banco da frente, passageiro do banco de trás, não. São todos os passageiros. De usar o cinto de segurança é uma infração de trânsito? É uma infração de natureza grave com 5 pontos. E quem vai responder será o condutor. Então, número 3, 3 risquinhos, está correto. 2 e 3. E a 1 só está errada porque ele só está referenciando quem está no banco da frente, não é. É condutor e ou passageiros precisam estar usando o cinto. Em qualquer hipótese, qualquer pessoa
dentro do veículo sem cinto, ou seja, condutor, passageiro do banco da frente, passageiro do banco de trás, passageiro do banco do meio, não importa. Infração grave, 5 pontos. 3 motoristas, motorista 1, 2 e 3, cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, aqui nós temos 3 infrações por excesso de velocidade. E aí, vem a pergunta. Suspensão do direito de dirigir. Gente, vocês só vão conseguir acertar essa questão se você lembrar a partir de quantos % que gera a suspensão do direito de dirigir. Vamos ver quem vai acertar. Quem responder aqui embaixo e acertar, eu vou sortear um e-book. Quero ver. Quem vai acertar? Não vale colar. Escreve aqui embaixo, suspensão do direito de dirigir. A partir de quanto? Mais de quantos %? 50% do limite. Bora fazer conta agora? Bom, ó. Trânsito rápido, 80. Qual que é 50% de 80? Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40 dá quanto? 120. Quer dizer que até 120 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 121, gravíssima, 7 pontos. E o quê? Suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 125 é maior ou menor que 121? É claro que é maior. Então, aqui nós temos uma suspensão do direito de dirigir. Segundo caso, 60 km por hora. Qual que é a metade de 60? 30. 30 mais 60 dá quanto? 90. Até 90, que é 50%, infração grave, 5 pontos. A partir de 91, é uma infração gravíssima, gera suspensão do direito de dirigir. E o nosso condutor 2 estava exatamente a 91. Então, sim, ele também terá o direito de dirigir suspenso. E o 3, 30. Qual que é a metade de 30? É 15. 30 mais 15 é igual a 45. Quer dizer que até 45 seria uma infração de natureza grave com 5 pontos. E o nosso motorista passou a 44 km por hora. Então, ele não vai ter o direito de dirigir suspenso. Ele cometeu apenas uma infração de natureza grave com 5 pontos. Agora, o motorista 1 e o motorista 2, eles estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via e sim, eles terão o direito de dirigir suspenso. Para quem estiver fazendo as anotações, não esquece de marcar. Suspensão do direito de dirigir para quem transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Finalizado, concluído com sucesso, um super vídeo com questões de infrações para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela sua vida e ó, se você chegou até aqui e você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho bonitinho aqui para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Escreve aqui embaixo qual é a sua cidade e, claro, deixa aquele super joinha, aquele super like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal para mais pessoas. E também, se você tiver condições, clica aí no botãozinho de ripar para que também o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Gratidão a todos vocês pela companhia, sucesso, bênçãos, conquistas, proteção. Aquele abraço muito carinhoso a cada um de vocês que faz parte aqui da nossa família. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.